Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tava com saudade já de fazer live. Gente, antes fazia toda semana, né? Mas eu prometo que eu vou trazer agora. Boa noite, tudo bem? Que eu vou trazer um monte de gente especial. Já tô com programação massa aí para os próximos meses. E hoje a gente vai começar com o pé direito. Tô gostando de ver. Todo mundo já tá entrando aqui. Bora, já manda essa live para todo mundo, porque essa live vai ser genial. Vocês morrem de me pedir que eu fale mais aqui sobre as manifestações cardiovasculares do Covid, sendo que eu acho que a gente poderia transformar isso em algo muito melhor, não só, né, só no sistema cardiovascular, visto que o Covid é uma doença multissistêmica, né? Cada vez mais a gente tem visto isso. E foi aí que eu tive a ideia de chamar o Arthur, do Infecto Corona Brasil, para discutir aqui com a gente poder falar tudo sobre Covid. Então a gente vai começar com o panorama atual, vamos falar das manifestações cardiovasculares, a gente vai conversar sobre as manifestações extrapulmonares, ou seja, aonde o Covid machuca, você vai saber de tudo isso aqui hoje. E a gente vai conversar também sobre as vacinas. Então você que tem, não sei se eu tomo a vacina, será que eu tomo? Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Meu amigo, você conhece alguém nessa situação? Encaminha essa live agora, porque a live de hoje vai ser sensacional, tá bom? Já vou chamar aqui o Arthur para a gente começar a conversar. Já entrou bastante gente. Deixa eu já chamar aqui Arthur. Pronto, vai entrar. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Quero que vocês, como sempre, interajam muito comigo aqui, viu? Mandem as dúvidas de vocês, o que vocês querem saber mais. Se a gente falou alguma coisa que você não entendeu, pede para a gente repetir, que aqui vocês sabem que o propósito é esse, a gente espalhar conhecimento de qualidade, baseado em evidência científica, para que todos saibam, né? Para que todo mundo aprenda, todo mundo cresça junto e no final, a gente, né, no final dessa cadeia, a gente acabe salvando mais vidas, né? Seja se protegendo ou, né, até mesmo quem está ali na linha de frente, que está cuidando dos pacientes e que pode aprender muito com a live de hoje, né? Porque a gente vai falar um monte de conteúdo aqui. Então, se você conhece alguém, não deixa de encaminhar esta live. Deixa eu ver aqui se o Arthur já está. Peraí. Deixa eu mandar de novo para você, Arthur. Já vamos começar. Deixa só. Oi, Marina, tudo bem? Oi, Matheus, tudo bem? Clara, Noel, boa noite, meu povo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Já estamos aí com 40 pessoas. Tá todo mundo já sendo informado. Aperta nesse aviãozinho e encaminha para todo mundo. Boa noite, Ítalo. Boa noite, Dimitri. Encaminha para todo mundo, porque hoje a live não é só para estudante de medicina, não é só para médico na linha de frente, é para todo mundo que está enfrentando isso, né? Que tem dúvida, que quer conhecer mais sobre o assunto. Deixa eu ver se o Arthur já vai entrar. Deixa eu mandar de novo aqui o convite para ele. Estamos aí com 50 pessoas já, isso aí. Oi, Oi, Arthur. agora deu certo. Meu sinal acho que estava ruim, não estava conseguindo conectar. Tudo bem, Tudo Arthur? bem, e você, como é que tá? Tudo em paz, meu filho. Gente, estou super feliz de ver que, olha, o tanto de gente que está aqui, Arthur. Tu tá vendo? Pois 47 é, muita pessoas, gente. Boa né? noite para todo mundo. Boa noite. Gente, deixa eu apresentar o Arthur. Arthur, ele é infectologista formado pela Escola Paulista de Medicina aqui em São Paulo. Ele trabalha em vários hospitais, dentre eles também a Beneficência Portuguesa. O Arthur tem uma ampla experiência com Covid, tratou vários pacientes e acompanha esses pacientes, né, nesse cenário mais crítico, né, Arthur? Então foi por isso que eu resolvi chamar ele aqui. Não só pelo conhecimento, porque vocês vão ver que ele é genial. Não é só porque ele é genial, é também porque ele tem experiência na prática, ele está lá no dia a dia com o paciente. Então, vocês vão ver o quanto a gente vai crescer hoje. Seja bem-vindo, Arthur. O palco é seu. Obrigado. Então, a gente tinha combinado, Bárbara, de introduzir a live fazendo um panorama geral, né? Assim,
Muita Isso. gente perguntando assim, quer dizer, no final das contas, em que momento a gente está da pandemia, né? Se vai ter terceira onda, não vai ter terceira onda. Isso. Isso é uma pergunta que eu recebo quase todo dia, viu, Arthur? É, Seja nos plantões, né? Seja pelos profissionais da saúde, está todo mundo angustiado com isso. Assim como os próprios pacientes, eles sempre perguntam, doutor, e aí, em que momento a gente está? A gente tem que se preparar para enfrentar uma terceira onda, como é que a gente está? pois é. Eu acho que, de fato, a gente nunca saiu da nossa segunda onda. Na verdade, o Brasil enfrenta um tsunami, né? Assim, enquanto outros países enfrentaram ondas, quando você vê o mapa dos casos, do ponto de vista epidemiológico, você vê momentos muito marcados em outros países, onde você teve uma regressão muito grande no número de casos e depois um novo aumento. O Brasil oscilou, obviamente, no número de casos, mas foi uma oscilação sempre só mudando o platô dos casos, né? Então a gente nunca Sim. teve uma regressão de fato a algo semelhante ao antes da pandemia, ou muito poucos casos. Isso nunca aconteceu no Brasil, né? Mas Uhum. claramente a gente teve uma mudança de patamar no início desse ano, quando você teve, já começando no final do ano passado, mas em alguns estados isolados, e depois quando você teve, coincide isso com a maior circulação da variante amazônica, né? Uhum. Quando a gente tem esse novo explosão de casos e a gente, na verdade, chega num montante de óbitos, a nossa média móvel, tanto de casos quanto de óbitos, ela fica muito mais alta do que até no auge da pandemia no ano passado, que foi entre maio e junho ali, né? Então, Sim. a grande dúvida agora, em relação à terceira onda, é qual vai ser o impacto da variante Delta, que é a variante que vem da Índia, né? Já se isolou uma nova variante que eles estão chamando de Delta Plus. Então, assim, em vários países do mundo, a variante Delta já tem se tornado a variante principal nos novos casos. Mesmo em Uhum. países europeus, por exemplo, em Portugal, 60% dos novos casos já são com variante Delta. Então, Caramba. qual vai ser esse impacto da variante Delta no Brasil é o que vai determinar essa terceira onda. Porque, assim, do ponto de vista de medidas ambientais para controle da pandemia, a gente não caminhou quase nada do que a gente tinha Uhum. quando a gente teve o aumento na segunda onda para agora. Nossos índices de distanciamento social são basicamente os mesmos. A gente não teve nenhuma medida adicional. A gente surfou a segunda onda basicamente se confiando que a vacina ia chegar e que quando a gente vacinasse todo mundo, a gente ia resolver a Covid. E é assim que a gente está até agora. Mas o que a variante Delta chegando no Brasil pode causar de estrago e de aumento no número de casos, essa é a pergunta que ainda não tem resposta, na verdade, né? Entendi. Então, talvez a gente tenha que se preparar para uma terceira onda por essa nova variante também, né? Além de É, tudo que a gente já está passando, a gente ainda tem que se preparar talvez para uma nova infecção, para uma nova variante, né, e não Arthur? só a variante indiana, né? Assim, aqui no Rio já foi também isolado uma variante a partir da variante amazônica, da P1. Já tem uma variante também que eles estão chamando de P4, que é uma variante já a partir da nossa variante, a gente tem uma nova variante. E nenhuma dessas, muito no início, a gente sabe bem como vai se comportar, né? Assim, se Uhum. aumenta ou não a transmissibilidade, se aumenta ou não a gravidade dos casos. Olhando para trás, é o que tem acontecido com essas novas variantes, né? Elas têm sido mais transmissíveis e mais letais também. É, né? Mas a gente não sabe bem daqui para frente o que vai acontecer. A boa notícia, porque é importante que hajam boas notícias, a boa notícia é que, de fato, alguns grupos mais vulneráveis já estão bem mais protegidos pelas Uhum. vacinas do que estavam no início dessa segunda onda, né? Ótimo. Mas é aquela coisa, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso quando a gente falar de vacina, mas as pessoas têm que entender que a eficácia das vacinas, a eficácia está diretamente relacionada à circulação do vírus em torno das Uhum. pessoas vacinadas, né? Então, quanto mais vírus circulando, pior vai ser a eficácia das vacinas, independente de qual vacina a gente esteja falando, né? Entendi. Porque nem todas elas contemplam as variantes, né? Por enquanto, sim.
todas elas têm contemplado, das que estão autorizadas no Brasil, todas contemplam as variantes. A gente já teve candidatas à vacina, uma, por exemplo, uma vacina de RNA igual à vacina, quer dizer, com o mesmo método da vacina da Pfizer e da vacina da Moderna, que se chamava Eurovac, que era uma vacina que estava sendo desenvolvida na Alemanha, que a eficácia nos ensaios clínicos foi de 47%, ela não foi autorizada, e Uhum. as pessoas do consórcio que estavam desenvolvendo a vacina mostraram que isso aconteceu por conta da grande prevalência, da grande incidência ali naquele grupo de infecções por variantes mais patogênicas. Então, assim, apesar das variantes ainda não terem derrubado as vacinas que a gente tem atualmente no mundo, já existem candidatas à vacina que não foram bem sucedidas devido às variantes. Então, realmente já Entendi. está tendo impacto, né, na Já vacinação. está tendo. Perfeito. Já que a gente já está falando de vacinação, vamos aproveitar e já vamos introduzir esse tema e depois a gente volta um pouquinho para as manifestações. O que que você Tá, acha? pode ser. Então vamos lá, vou fazer a pergunta que todo mundo, a pergunta do milhão. E aí, né? As pessoas ficam morrendo de medo, Arthur, pelos efeitos colaterais de algumas vacinas, né? A gente sabe que tem Uhum. algumas vacinas que têm associação com eventos tromboembólicos e eu não vou falar mais sobre isso, você vai explicar pra gente a incidência, né, que é pequena em relação a todos, né, as outras coisas que a gente está suscetível. E algumas pessoas ficam com medo dos efeitos colaterais e cogitam não tomar a vacina. Também pelo medo de que a gente não tem um estudo observacional de longo prazo para saber quais vão ser os efeitos dessa vacina no longo prazo. O que que você tem para falar para essas pessoas, Arthur? Bárbara, o que eu tenho para falar para elas é que, assim, pela primeira vez na história da humanidade, a gente está vacinando, vamos caminhar aí para vacinar 7 bilhões de pessoas, né? Num curto espaço de tempo, com vacinas que foram desenvolvidas de uma maneira mais rápida, então com ensaios clínicos que conseguiram avaliar a eficácia, mas deixaram em aberto várias questões que precisam ser avaliadas ainda ao longo do tempo. Mas qualquer medida farmacológica que a gente tome em relação e as vacinas não são diferentes, elas vão é, é, possuir algum impacto, algum efeito colateral em grupos específicos de pessoas, porque a imunidade é muito variável entre cada grupo de indivíduos e cada indivíduo em si, né? Então, assim, a gente já sabe agora que, por exemplo, a vacina da AstraZeneca e a vacina da Janssen, que são duas vacinas já autorizadas no Brasil, elas podem, mesmo que em muito pequena proporção em relação a várias outras terapias, produzir eventos tromboembólicos adicionais. O que eu acho importante a gente ter em Só um mente. minutinho, Arthur. Oi. Por eventos, só um minutinho, só para esclarecer também, porque tem muito paciente assistindo a gente Sim. também. Então, assim, o Arthur está falando, gente, que também, né, aumentam, elas têm um risco pequeno de aumentar a chance de você fazer fenômenos embólicos. Embolia de pulmão, embolia para a cabeça, então qualquer tipo de fenômeno embólico. Mas a chance é pequena, né, Arthur? Pequena demais. É uma chance 20 vezes menor do que a pílula anticoncepcional feminina, por exemplo. Pronto. Então, Perfeito. assim, você tem terapias que a gente usa comumente que causam muito mais efeito colateral. E digo mais, Bárbara, assim, a gente, do mesmo jeito que os números, quando a gente vai para a fase 4 e toda medicação é assim, tá? Assim, isso é importante as pessoas entenderem também. Quando você vai autorizar uma medicação para ser usada, você faz um ensaio clínico que permite a autorização daquela medicação, e a partir daquele momento você vai fazer vigilância farmacológica em relação àquela medicação o resto da vida. Então, assim, a gente já Uhum. teve exemplo de vários medicamentos que foram aprovados para uso e não se conheciam alguns efeitos colaterais dessas medicações, e ao longo do tempo a gente descobriu que esse anti-inflamatório pode causar lesão renal, ou ele aumenta um pouco a chance de um evento cardiovascular depois de 20 anos de uso. Mas ainda assim, a esmagadora maioria dessas medicações
apresentam um risco limitado e elas continuam sendo usadas, entendeu? Porque o Uhum. benefício que elas trazem é muito, mas supera em muito o risco que elas podem, porventura, trazer. Vacina é uma tecnologia amplamente conhecida. Tirando a vacina da Pfizer e da Moderna, que são vacinas de fato com uma tecnologia que a gente não tinha antes da Covid, não que ela tenha sido desenvolvida para a Covid, tá? Essa tecnologia já tinha sido desenvolvida, só que ainda não tinha sido desenvolvida uma vacina comercial com essa tecnologia. A tecnologia existe há 15, 20 anos, mas a gente ainda não tinha um produto final com essa tecnologia. A Covid permitiu que a gente tivesse esse produto final. Mas as Perfeito. outras tecnologias, elas já existem para várias outras vacinas. Então, mesmo que o vírus seja diferente, a gente já tem ampla experiência com esses métodos de produção de vacina para várias outras vacinas. E, por exemplo, a gente já sabe há muito tempo que qualquer vacina de vírus vivo atenuado, ela pode causar a síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, que é uma síndrome Uhum. neurológica que leva a uma paralisia temporária e que tem tratamento. Qualquer infecção viral e, portanto, também vacinas de vírus atenuados funcionam como uma infecção viral de baixa virulência, elas podem causar Guillain-Barré após a vacinação. A gente sempre soube disso. Não vai ser Uhum. diferente com a vacina de Covid. Por exemplo, a vacina da AstraZeneca, ela é uma vacina não de Covid atenuado, então o vírus vivo ali não é o vírus da Covid, mas ela tem um vetor viral, ela tem um vírus que carrega um pedacinho do vírus da Covid para dentro do organismo, que é um adenovírus, que é um vírus que causa resfriado comum nas pessoas. A gente usa ele como transporte para levar a proteína do Covid e aí produzir imunidade para o Covid. Então, essa vacina pode causar Guillain-Barré. Uhum. Pode acontecer. Agora vai acontecer um caso a cada muitos milhões de indivíduos vacinados. E ainda Exato. assim, é uma patologia que tem tratamento e é reversível. Então, você vai ser tratado e você vai ser curado e a proteção para o Covid vai ficar e você não vai ter Covid grave e morrer. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Qualquer tratamento tem riscos relacionados ao tratamento. Dos tratamentos que eu consigo pensar, vacina, com certeza, é um dos tratamentos mais seguros que a humanidade já desenvolveu em todas as suas formas. Entendeu? Exatamente. É isso, né, Arthur? Assim, se você for parar para pensar, o risco de você pegar Covid, você ter que fazer uso de algumas medicações que a gente precisa fazer no paciente que fica grave na UTI, você tem muito mais chance de sofrer um efeito colateral do tratamento da Covid do que da vacina que você teria tomado e teria ficado protegido de não ter um evento mais grave. Então, gente, é isso, né, Arthur? Total. Inclusive, pegando esse gancho, é, as pessoas que são contra a vacina, muitas pessoas que são contra a vacina, que são fervorosos apoiadores do tratamento precoce, que é algo que não existe do ponto de vista prático, deveriam saber que as medicações que estão no tratamento precoce causam muito mais efeitos colaterais e são muito mais arriscadas de serem tomadas, mesmo que num curto período de tempo, do que a vacina. Então, assim, Exato. não existe almoço grátis, né? Aquela coisa assim, tudo na vida tem um risco, mas o risco da vacina é muito menor do que o benefício e, como você bem pontuou, muito menor do que o risco do que qualquer medicação que a gente consiga imaginar que trate Covid ou que não trate Covid, mas as pessoas gostam de tomar. Exato. Então, não faz nem sentido realmente Exato. esse tipo de medo, né? Um medo infundado. Exato. Perfeito, Arthur. Então vamos falar um pouquinho agora da infecção pelo Covid em si. Eu estou vendo que já a Marília aqui já está perguntando por que, que o dímero D aumenta na infecção pelo Covid e no pós-Covid. Então fala um pouquinho para a gente, Arthur, das fases do Covid. Sim. Gente, ó, só uma coisinha. Vocês estão vendo o nível que tá a live de hoje, né? Então aproveita, já aperta nesse aviãozinho, encaminha para toda a tua família, encaminha para os teus colegas médicos. A gente nem começou a falar ainda das manifestações cardiovasculares e extrapulmonares. Então já encaminha essa live, aperta o máximo que você puder aí de coraçãozinho para que mais pessoas possam ser notificadas dessa live, tá bom? Então vamos lá, tu fala pra gente um pouquinho das fases do Covid. É importante as pessoas entenderem, porque isso tem impacto no que a gente faz, né?
Por que é que as pessoas, quando ligam para você e perguntam o que é que vai fazer no segundo dia que ela fez o PCR e você diz assim que não tem nenhuma medicação específica, as pessoas precisam entender por que isso acontece. Isso tem tudo a ver na forma que o Covid agride o seu corpo. Então, assim, a Covid, ela tem basicamente três grandes fases, a doença, né? Você tem a primeira Uhum. fase, que vai ali do primeiro ao quinto, sexto dia do início dos sintomas, que é a fase que a gente chama da viremia. Então, é a Tá. fase onde o vírus está se multiplicando no sangue. É ali onde ele vai atingir a carga viral máxima. Ele vai se multiplicar, principalmente no sangue, nas vias aéreas superiores, na garganta. É por isso que a gente tem um pouquinho de febre, um pouco de dor de garganta nos primeiros dias de sintoma. É porque o vírus está ali, como há muitos vírus respiratórios, ele está ali naquelas regiões se multiplicando. Depois dessa primeira fase, 80% das pessoas resolve o problema aí, tá? 80% Uhum. das pessoas ou não tem nenhum sintoma ou tem sintomas leves que se estendem só até o final dessa primeira fase. 15% das pessoas vão evoluir para uma segunda fase inflamatória. É uma fase onde você. Na verdade, 20, é porque 15 vão ficar na inflamatória e 5 vão para uma terceira fase que a gente chega lá. Então, mais ou menos 20% das pessoas vai desenvolver uma fase inflamatória, que é quando o seu corpo, reagindo à agressão do vírus, começa a produzir uma resposta imune que, de certa maneira, em certa medida, agride o seu próprio organismo. Então, assim, nessa fase, também o vírus, nas pessoas que têm a fase inflamatória, ele migra para as vias aéreas inferiores. Então, ele tem Uhum. capacidade de agredir, de fato, o pulmão diretamente e alguns outros órgãos. Mas, mais do que isso, o seu organismo organiza uma resposta inflamatória para combater o vírus, que termina sendo maléfica para o seu próprio corpo. Isso também não Completamente, uma completamente catastrófica, desorganizada, né? desordenada, exato. Uma liberação absurda de citocinas inflamatórias que faz toda Inflamatórias, essa confusão, né? perfeito. E isso também não é nenhum monopólio da Covid, não. Muitas doenças causam esse tipo de reação e a sepse, é a sepse bacteriana, né? É a mais comum delas, a gente vê isso todo dia. E a Covid, o SARS-CoV-2 é um vírus que também tem essa capacidade de gerar essa resposta inflamatória desorganizada. Então você tem essa segunda fase, quando a pessoa vai começar a ter falta de ar, inflamação no pulmão, e aí pode ter também outras manifestações extrapulmonares. Então você pode ter inflamação no coração, que a gente chama de miocardite, você pode ter inflamação no pericárdio, pericardite, você pode ter inflamação no trato gastrointestinal, muita gente evolui com diarreia importante nessa fase, muitos diabéticos descompensam o diabetes porque tem uma inflamação pancreática e isso leva a uma disfunção na produção de insulina. A Covid adora as células beta-pancreáticas, que são as células que vão produzir insulina também. Então você tem uma gama e nos vasos sanguíneos, e aí é onde a gente chega na pergunta da nossa ouvinte, que ela perguntou por que o dedímero aumenta na Covid. É exatamente por isso que o dedímero aumenta. O que é o dedímero? É um subproduto da nossa cascata de coagulação. Então, o dedímero vai estar aumentado quando você estiver formando e destruindo trombos, e esse subproduto vai cair no sangue e você consegue dosar, né? Falando de forma Uhum. leiga, é isso que acontece. É claro que o seu dedímero sempre tem um valor, ele nunca é zero, porque seu corpo está formando e destruindo trombos o tempo inteiro na sua vida. Uhum. Agora, Uhum. se ele começa a aumentar de quantidade, é porque você está tendo uma formação muito mais importante de trombos naquele momento. E isso se dá porque você tem lesão endotelial, você tem lesão dos vasos sanguíneos, da parede dos vasos, e essa lesão da parede dos vasos leva a uma maior atividade fibrinolítica, o que leva ao aumento na quantidade de dedímero circulante. O que não quer dizer que você tem uma trombose. Essa é outra discussão. Exato. Mas não deixa de ser um dado indireto que sugere a ocorrência de eventos tromboembólicos, que podem estar ou não presentes. Mas o dedímero elevado certamente é um marcador de atenção que a gente tem que ter na Covid. E aí você vai ter uma terceira fase, depois da fase inflamatória, que é a fase protrombótica,
e pró-infecciosa. Então, assim, a partir da terceira semana de sintomas, 14º, 15º, 17º dia de sintomas, aí você começa a ter uma chance muito maior de infecções bacterianas secundárias, quer dizer, as bactérias se aproveitando daquele trato respiratório todo inflamado, cheio de secreção, elas percebendo aquele meio de cultura fácil ali, aquela alimentação fácil para elas, elas desenvolvem infecções secundárias e a lesão endotelial já estabelecida da fase inflamatória gera uma chance muito maior de desenvolvimento de trombos. Então, essa terceira fase é a fase pró-trombótica e pró-infecciosa. E isso tem tudo a Perfeito. ver com tratamento. Isso tem tudo a ver com tratamento. Então, onde é que a gente... Depois da gente entender as fases da Covid, onde é que a gente chega? Agora as pessoas entendem por que corticoide é bom, porque ele modula a nossa resposta inflamatória, mas porque ele não é bom no primeiro nem no segundo dia. Porque nesse Uhum. primeiro e segundo dia, a gente não tem inflamação. O que a gente tem é Exato. viremia. E o corticoide, pelo contrário, ele pode aumentar a viremia, porque ele diminui Exato. nossa resposta imune no momento que o vírus está se multiplicando, que a nossa resposta é para bloquear o desenvolvimento do vírus, e diminuindo essa chegada do nosso sistema imune, ele pode aumentar a quantidade de vírus, o que vai impactar diretamente na nossa resposta inflamatória. Quanto mais vírus, mais resposta inflamatória, maior a gravidade potencial da doença. Exato. Então, Isso é super importante que você está falando, Arthur, porque assim, depois que saiu essa história, né? Depois que foi liberado a questão do corticoide e foi demonstrada a eficácia do corticoide num cenário específico de pacientes, em pacientes numa fase determinada da doença, infelizmente, né, essas informações não são amplamente divulgadas. E aí chega na população que corticoide cura Covid. E aí a população fica naquele anseio de querer o mais precoce possível tomar corticoide. E agora, gente, vocês tiveram a explicação por um infectologista fantástico, que é o Arthur. A live tá brilhante, gente. Tá sensacional isso aqui. Então vocês entenderam agora claramente por que não se deve tomar corticoide sem indicação, sem necessidade de oxigênio e precoce no início da doença. Porque você acaba inibindo a resposta do próprio corpo em inibir a replicação do vírus. Então você faz com que o vírus acabe se multiplicando mais. Além disso, você diminui a resposta imune do corpo. O paciente que começa a tomar corticoide muito cedo, quando chega a fase inflamatória, ele vai ter que tomar mais corticoide ainda, né, não, Arthur? Aí ele isso. vai tomar corticoide de novo. Aí ele toma corticoide por tempo prolongado. E eu já peguei paciente internado num grande hospital daqui de São Paulo. Paciente, gente, com mais de um mês de internação com pneumonia fúngica. Sim. Fúngica, né, Arthur? Que a gente não vê isso, gente. A gente só vê isso em pacientes imunossuprimidos. Porque esse paciente ficou não sei quanto tempo com corticoide. Sim, Porque começou errado, perpetuou errado. Não é isso, Arthur? com certeza. Perfeito. E assim, outra coisa importante em relação ao corticoide, que a gente tem visto muito isso nos hospitais. Então, assim, a gente já aprendeu que o corticoide você só vai fazer na fase inflamatória. E a gente já sabe que a fase inflamatória vai começar a partir da segunda semana de sintomas. Além disso, Perfeito. pelos estudos, a gente sabe que o maior benefício do corticoide é nas pessoas que precisam de oxigênio. É claro, porque a precisar de oxigênio nada mais é do que uma demonstração que a inflamação pulmonar está maior do que se você não precisasse de oxigênio. Porque o que leva você Uhum. a precisar de oxigênio é que seu pulmão está inflamado e você não consegue fazer a troca gasosa adequadamente. Então, quem precisa de oxigênio se beneficia mais do corticoide. Quem precisa do oxigênio precisa na fase inflamatória, é aí que entra o corticoide. E quem está entubado tem ainda mais benefício do corticoide do que quem está só precisando de oxigênio. Então, assim, o corticoide, de fato, ele ajuda mais quão mais grave for o caso. Mas é Perfeito. importante lembrar que não é corticoide em qualquer dose, porque esse ponto que você levantou é muito importante. O corticoide tem efeitos colaterais e, diferente da vacina, tem efeitos colaterais graves e frequentes, não Uhum. infrequentes. Então, assim, do mesmo jeito que ele ajuda a modular a sua resposta imune para diminuir a inflamação em relação ao Covid, ele vai diminuir a sua resposta imune a todos os outros micro-organismos que convivem com você no seu corpo e que podem ser levados a ele pelos outros profissionais de saúde, pelos dispositivos que você precisa para poder vencer a doença, catéteres centrais, Uhum. hemodiálise e tudo mais. Então, estar com corticoide em altas doses
aumenta a chance de toda essa parafernália levar a complicações do tratamento. E como a gente já falou, a terceira fase vai ser a fase pró-infecciosa. Ora, se você tem chance de infectar a partir da terceira semana sem ter nada em você, imagina com um tubo na sua garganta, um catéter na sua veia, a máquina de hemodiálise com outro catéter na sua perna. Então, assim, a chance de você ter uma infecção aumenta muito. Então, a gente precisa usar corticoide nos pacientes que têm indicação e na dose correta. Nada de fazer pulsoterapia de corticoide, doses cavalares de corticoide. A gente vê bons médicos cometendo esse erro primário. Não tem nenhum estudo que tenha mostrado que existe benefício adicional em doses mais altas. E não deve existir benefício adicional em doses mais altas, porque você aumenta tanto a chance de complicação que qualquer benefício inicial termina sendo suplantado pelos malefícios do corticoide em dose alta e por longo período. Né? Então, assim, foi bom que a gente começou o tratamento pelo corticoide, que é a medicação que mais tem a ver com a inflamação, e é a principal medicação, tá, Bárbara? Assim, entre os pacientes intubados, o NNT, ou seja, o número de pacientes daquela forma que você precisa tratar para evitar um evento, que é a morte nesse caso, então o NNT de mortalidade nos pacientes internados com corticoide é de 7. Isso quer dizer que a cada 7 pacientes que você trata, você salva uma vida. Você que é cardiologista sabe, o NNT do AS no infarto agudo do miocárdio, que é uma medicação importantíssima de ser feita o mais precoce possível na suspeita de síndrome coronariana, é de 49. O do corticoide no COVID do paciente entubado é de 7. Ou seja, é uma revolução, é a grande droga no tratamento da COVID, mas ainda assim ela tem que ser usada na hora certa e da forma correta, né? Exato. Eu acho que nesse cenário, Arthur, se você pudesse falar um pouquinho, já que a gente já está falando do tratamento, e você falou agora do corticoide, em que tipo de paciente se encaixa a utilização do tocilizumab, né? Sim. Que é uma medicação que a gente viu, né? Já saíram os estudos, que também tem eficácia em pacientes, né? Que já estão necessitando de mais oxigênio, PCR elevado. Fala um pouquinho disso pra gente. Então, o tocilizumab é um caso muito interessante, porque é uma medicação que foi quase descartada e depois foi reabilitada. O tocilizumab é uma medicação também um imunomodulador / imunossupressor, né? Ele é um anti-interleucina 6. A interleucina 6 é um mediador inflamatório que está em altíssima quantidade. Os mediadores inflamatórios mais elevados na COVID são interleucina 6, interleucina 2 e anti-TNF. Então, assim, ele de fato, o alvo dele, que é a interleucina 6, é um dos principais mediadores inflamatórios relacionados na COVID. Então, ele bloqueia a ação da interleucina 6, desse mediador inflamatório, com vistas a reduzir a inflamação, reduzir a resposta imune e, assim, diminuir aquela cascata de citocinas que tanto se fala, que nada mais é do que a fase inflamatória da COVID. E você sabe que eu participei do recrutamento dos pacientes para o Coalizão COVID-5, que o Coalizão é o estudo multicêntrico brasileiro que testou várias terapias, assim como o Recovery fez na Inglaterra. O Brasil criou uma coalizão, criou um estudo que se chama Coalizão Covid, que tem vários braços, e cada braço testou uma terapia. O Coalizão Covid-5 testou o tocilizumab. E o principal centro do Coalizão Covid-5 foi a Beneficência Portuguesa. Olha que legal. E aí, o que é que aconteceu? Na época, o corticoide ainda não era tratamento habitual, standard of care, como a gente chama, né? Então, a gente não usava corticoide. Pelo contrário, existiu no início da COVID, existia um movimento liderado pela própria OMS de tentar impedir o uso de corticoide, porque em algumas revisões de literatura que eles tinham feito com outros vírus, eles tinham percebido que aumentava a mortalidade e o uso de corticoide. E aí eles recomendaram isso para a COVID, apesar de ainda não haver evidência na COVID. Depois que o Recovery saiu testando o corticoide, é que a gente percebeu que ele era muito bom e que deveria ser usado em todo mundo que tivesse grave. E aí, nessa época que a gente fez o Coalizão COVID, o tocilizumab, ou o corticoide não era usado. Então a gente randomizava os pacientes para usar tocilizumab. E o que é que acontecia muitas vezes? O paciente que caía no braço placebo não ia receber o tocilizumab, como o estudo era aberto, não era um estudo, não era cego o estudo, a gente sabia quem ia usar.
Uhum. Então, o que acontecia? A gente dava corticoide para quem não tomava tocilizumab, como se fosse um prêmio de consolação. E Entendi. aí, no final das contas, o Coalizão Covid ele não conseguiu demonstrar benefício do tocilizumab. E a gente E isso até é ficou. super, isso é importante você falar, a vivência que você teve, porque isso implica na indicação do tocilizumab, né? Sim, Que não é o sim, tocilizumab isolado, gente, né? É exato. associado Não. ao corticoide. Então fala um Hoje, pouquinho disso pra gente, Arthur. exato. Hoje o que a gente sabe é que o tocilizumab ele tem um benefício adicional ao corticoide no tratamento da Covid. E, e aí é onde entra também os riscos do tocilizumab, né? Porque assim, a gente já conversou bem como o corticoide é uma medicação imunomoduladora que pode aumentar a chance de infecções bacterianas secundárias, outras infecções, quando usado em doses muito altas ou por um tempo muito prolongado. Aqui a gente está falando de um outro imunossupressor barra imunomodulador, que é o tocilizumab, que pode Uhum. causar o mesmo problema, certo? Então, quando você vai usar os dois juntos, você tem que ter certeza absoluta que o paciente já não tem uma infecção bacteriana secundária. E mais importante do que isso, porque isso é de bula do tocilizumab. A gente já sabe isso desde que ele é usado para artrite reumatoide. Mas assim, mais importante é aí onde você precisa ter um médico bom na beira-leito. O tocilizumab tem que ser usado em quem está em resposta inflamatória exacerbada. Não adianta você Uhum. usar o tocilizumab porque o paciente está grave, com Covid grave, no 25º dia de doença, mesmo se ele não tiver infecção Exato. secundária. A Porque assim, utilização é precoce, né? a gente acabou de explicar por que o tocilizumab é bom e quando se dá a fase inflamatória. Não adianta você fazer na fase protrombótica tocilizumab. A inflamação já fez o estrago que ela deveria fazer. Reduzir a inflamação nesse momento não vai melhorar o desfecho, né? Seja morte, tempo de intubação, tempo de UTI. Não vai acontecer isso se você fizer o tocilizumab na hora errada, né? Então, mais do que saber que ele aumenta a chance de infecção secundária, é o médico entender qual a hora que ele deve prescrever a medicação, né? Perfeito. Massa, Arthur, massa. Então, gente, entenderam, né? O tocilizumab é uma medicação também que foi aprovada para o tratamento de Covid, é fundamental, mas sempre utilizar de forma precoce, né, Arthur? No início da fase inflamatória, quando o paciente começar a precisar de mais oxigênio, tiver em cânula de alto fluxo, PCR elevado, essa é a hora de usar o tocilizumab É. associado ao corticoide. Porque eu tenho visto, Arthur, também, assim, em outros hospitais, o paciente está muito, muito grave, está ali com 20 dias de doença, gravíssimo, fazendo febre, o pulmão completamente fibrótico. Então vamos tentar o tocilizumab, porque é o que tem para hoje. Vamos fazer o tocilizumab. Gente, não é mais o Não adianta. momento. É uma medicação caríssima que você está jogando fora, não vai fazer efeito. E, pelo contrário, você vai prejudicar o paciente, fazendo com que ele fique suscetível a infecções bacterianas mais graves. Exato, Bárbara. Assim, a gente como médico tem que ser empático e solidário com a dor das famílias, mas a gente não pode permitir que a dor e a angústia das famílias se torne contra o próprio paciente, que não é o que a família quer. A família está naquela angústia, traz o artigo para você e mostra, e tocilizumab ajuda quando o cara está em 35º dia de doença e começou a piorar porque fez uma infecção de corrente sanguínea por um acineto, sei lá, esse tipo Uhum. de coisa que tem acontecido nas UTIs. E a família traz assim, mas essa droga melhora a Covid, vamos fazer, não importa o preço, eu pago o que tiver, eu vendo o carro, eu vendo a casa. Não adianta, não é o É, momento, entendeu? Então a gente tem que ter essa frieza, porque é para isso que a gente está ali ao lado do paciente. E é por isso que a gente não deve ser médico dos nossos familiares, né? Também, perfeito. para a gente poder ter esse distanciamento. Não é frieza, não é bem a palavra, mas ter essa clareza de pensamento que Sim, só a pessoa que não está diretamente envolvida consegue ter. Né? Então, o perfeito. tocilizumab tem isso, com certeza, precisa ser feito de forma adicional ao corticoide e no momento exato. Eu nem diria assim se é quando ele está no catéter de alto fluxo ou no catéter de O2. É aí onde o feeling do médico na beira-leito faz diferença. Assim. O cara que chegou no catéter, Uhum. ele está sem oxigênio ontem. Hoje ele está com oxigênio de manhã, catéter a 2 litros. De tarde ele já está com máscara 6. Esse cara, você precisa ficar de olho. Agora, mais Uhum. do que isso, Bárbara, porque isso não está nos artigos, mas a gente percebe na vivência. Existe um perfil de pacientes que responde melhor ao tocilizumab. Normalmente são Massa. os homens, normalmente são as pessoas mais jovens, as pessoas com sobrepeso ou obesidade,
essas pessoas, não por acaso, elas são as pessoas que alteram mais PCR, alteram mais interleucina 6. Então, assim, eu teria muita dúvida do benefício do tocilizumab nos pacientes mais idosos, com mais de 70 anos. Eu não faria, e nenhum estudo foi feito, em pacientes imunossuprimidos de base. Então, aquela pessoa que tem um transplante de medula e pegou Covid, entendeu? Que usa Uhum. imunossupressor transplantado renal, transplantado de medula, HIV com tratamento irregular, com CD4 baixo. Essas pessoas, pacientes oncológicos, em quimioterapia, essas pessoas você tem que Uhum. tomar muito cuidado e eu não vejo um benefício adicional nessas pessoas. Elas evoluem com maior gravidade, a gente já sabe, infelizmente, mas também não adianta você tentar tratamentos que não se encaixam naquele perfil, porque você não vai ajudar e você vai Perfeito. agregar risco, entendeu? Perfeito. E agora, gente, não vamos deixar de falar, né, Arthur, da nova medicação que surgiu. Acho que foi semana passada, não foi? Que foi publicado no New England? Foi, isso. Foi semana passada, para vocês verem como a nossa live está atualizada, viu? Se vocês não encaminharam essa live ainda para todo mundo que vocês conhecem, que precisa conhecer mais do Covid ou entender sobre o tratamento, já já a gente vai falar das manifestações clínicas também. Já clica nesse aviãozinho e encaminha para todo mundo que a live está fantástica. Então fala pra gente, Arthur, desse novo tratamento que surgiu semana passada. Pois é, um artigo foi publicado no New England, um artigo brasileiro, porque assim, você tem autores brasileiros que publicam no New England, em artigos, inclusive, eu sou um dos editores da página aqui do Instagram, que é o Infecto Corona Brasil, e junto comigo tem mais dois colegas que fizeram residência comigo, Paula Peçanha e o Ferdinando publicou no New England tocilizumab, ele foi o coordenador do Centro Brasileiro de Inclusão dos Pacientes do Tocilizumab, o primeiro estudo que mostrou benefício do uso do tocilizumab. E ele está lá entre os autores que publicaram no New England. Então, Fantástico. assim, Que fantástico, massa. realmente. Você vê Mas, que é uma página de peso, né? Você já vê que é uma página de peso. e você vê que, assim, mas além disso, esse estudo que foi publicado no New England do tofacetinib, né, um anti-JAK, uma medicação também um imunossupressor, ele também usado para artrite reumatoide, assim como o tocilizumab, ele é um estudo feito em 15 centros brasileiros por pesquisadores brasileiros. É um multicêntrico, mas não é internacional, um estudo nacional. E Uhum. assim, é uma grande honra, assim. Inclusive, estou tentando contato com Wagner Mandrini, que é um dos pesquisadores do estudo, para a gente fazer uma live no Infecto Corona. Lhe convido já para participar também, só sobre o Massa. estudo, para ele Estarei discutir presente para assistir sem dúvida. em detalhes como eles fizeram, quais as impressões dele, né? Porque ele Legal. acompanhou os pacientes no dia a dia. Vamos organizar. A gente está tentando organizar essa live para ele poder também mostrar para muito legal, né? Um estudo brasileiro feito por Sim. pesquisadores brasileiros que está no New England e que pode ajudar no tratamento da Covid em todos os lugares do mundo, não só no Brasil. Uhum, uhum. Então, é um estudo que demonstrou que quem usava essa medicação, também um imunossupressor, também adicional ao corticoide, na verdade, eles não obrigaram que a pessoa tivesse com corticoide, mas 80% dos pacientes que entraram no estudo estavam com corticoide, então, basicamente todo mundo. Uhum. Numa fase também de piora inflamatória, não é no paciente intubado, o intubado eles tiraram do estudo, eles queriam a pessoa, porque, de novo, se é imunomodulação que a gente quer, a gente tem que entrar na fase inflamatória. Não Uhum. adianta entrar depois que o cara já está entubado há 5 dias. Não vai mudar. A inflamação ali já fez o estrago que ela ia fazer. Então, os pacientes não podiam estar entubados. Foi naquela piora inflamatória, na piora do suporte de oxigênio, que eles entraram com tofacetinib, que é uma medicação. Eu posso até estar falando o nome errado, porque não é da minha prática, mas eu acho que é esse o nome mesmo. Mas é uma medicação oral, certo? Uhum. Então, assim, e eles fizeram por 14 dias a medicação. Acho que foi 14 ou foram 14 dias ou alta o que viesse antes. Acho que Uhum. foi isso, não foi? Acho que foram 14 dias. Não lembro exatamente do tempo, mas acho que foram 14 dias. E aí eles mostraram que reduziu, é um desfecho composto, né? As pessoas que são residentes e tudo mais sabem bem o que eu estou falando, é um desfecho composto, ou seja, você quer saber o que acontece no estudo, você tem que botar um desfecho, você tem que dizer, eu quero avaliar isso. Isso é um desfecho, só que não era um desfecho único, não era só morte
ou só intubação, era um desfecho composto de morte e intubação, que é um desfecho bem bom. Apesar de ser composto, a gente sabe que tem desfechos compostos em alguns estudos que são feitos de uma forma de manipulação quase estatística, mas dois desfechos bem duros, bem parecidos, próximos, pelo menos, intubação e morte. Eles fizeram isso, obviamente, porque, como era um estudo só brasileiro, eles não teriam uma quantidade muito grande de pacientes. É difícil você recrutar tantos pacientes. Então, colocando um desfecho composto, você consegue um número menor e ainda assim ter um resultado relevante. E foi o que eles fizeram. Foram 270 pacientes, 269 pacientes que eles incluíram, 130, 140 para cada grupo, mais ou menos, e eles mostraram que reduziu entre intubação e mortalidade 30%. O grupo que usou versus o grupo que não usou. Então, assim, muitos lugares ainda não estão usando, ainda não colocaram no seu protocolo. Alguns lugares estão com medo de colocar porque o N é pequeno. E o tofacetinib tem um detalhe que é muito importante e que, assim, deixa algumas pessoas receosas, é que nessa dose 10 miligramas de 12 em 12, quando ele tentou ser validado para artrite reumatoide, um dos achados do estudo de validação para artrite reumatoide foi que ele aumentava o risco de trombose. E aí você tem uma doença, que é o COVID, que tanto que para artrite reumatoide eles usam 5 miligramas de 12 em 12. E aí você tem uma medicação que já aumenta o risco de trombose, uma doença que já é trombogênica. Alguns lugares, pelo N pequeno do estudo, estão um pouco receosos em incluir no protocolo clínico, né? Mas eu acho que é uma tentativa muito válida e, assim, eu faria sim. E ele tem uma grande vantagem em relação ao tocilizumab, que é o custo. Ele não é barato, mas ele é bem mais barato do que o tocilizumab. Perfeito. Agora tem um detalhe aí, Bárbara, importante a gente falar também. No estudo, eles não permitiram que fosse usado o tofacetinib em associação ao tocilizumab. Então, corticoide sim, mas nenhum outro imunossupressor. Então, o tofacetinib, o tocilizumab, se você é médico e vai usar nos seus pacientes, lembre disso. Não fazer os dois juntos, porque aí você tem, de novo, uma soma de efeitos colaterais que pode ser muito ruim para o paciente. Fantástico. Fantástico, Arthur. Muito bom. Acho que você sumarizou para a gente todo o tratamento baseado em evidência que a gente tem hoje em dia para a Covid, né? Então, pegando o gancho do que você acabou de falar, né, da questão do Covid ser uma doença protrombótica, então vamos começar a falar, né, nesses minutos finais aqui da nossa live, das manifestações clínicas, né? Então, vou falar para vocês um pouquinho de como o coronavírus ele pode afetar o coração, né? O que acontece, gente? O coronavírus, como o Arthur já muito bem explanou aqui no começo da live, faz uma reação inflamatória no corpo muito grande. Então, libera uma quantidade absurda de catecolaminas. Não é à toa que o PCR fica nas alturas. O paciente tem muita febre. Ele é um paciente que fica muito inflamado. E com isso, gente, ele acaba estimulando, né? Ele acaba estimulando a liberação de catecolaminas. E essa liberação muito grande de catecolaminas faz com que o paciente possa ter diversas lesões no coração. Não só uma cardiopatia de estresse, por exemplo, como o Takotsubo, né? A gente sabe que o Takotsubo é uma cardiopatia de estresse. Então, assim, é uma cardiopatia onde o paciente tem um estresse muito grande, mulheres, né, que antigamente a gente só relacionava o Takotsubo quando você tinha uma paciente idosa na pós-menopausa, nem idosa, né? 60 e poucos anos, se eu falar que é idosa, minha mãe já vai me bater aqui, né? Mas um paciente ali na pós-menopausa que teve um evento estressante que libera aquela chuva de catecolaminas, faz uma disfunção microvascular difusa e faz uma cardiopatia de estresse. Uma insuficiência cardíaca aguda, né? Com aquela hipercinesia, né? Hipercinesia da base com a discinesia médio-apical. Então, a gente só relacionava Takotsubo com isso, mas a gente tem visto casos de Takotsubo secundário realmente à infecção pelo coronavírus, justamente por causa dessa tempestade de citocinas inflamatórias. Além disso, né, a gente também, né, falando já do estado protrombótico, isso é um dos mecanismos pelo qual o coronavírus pode induzir síndrome coronariana aguda no paciente com Covid. Por quê, minha gente? Porque o paciente com Covid, ele tem esse estado inflamatório. E esse estado inflamatório de estresse pode acabar fazendo uma ruptura da placa aterosclerótica que o paciente já tinha previamente. Isso é um dos mecanismos.
O estresse inflamatório faz com que ele rompa uma placa aterosclerótica que ele já tinha, que estava lá quietinha. Rompe a placa, ele faz um infarto agudo do miocárdio. Só que o estado protrombótico do paciente pode fazer com que ele faça um infarto por trombose na artéria coronária, né? Então, trombose dentro da artéria coronária simplesmente pelo estado protrombótico que o COVID causa, ok? Outra forma do paciente também ter síndrome coronariana aguda é quando o paciente, por uma cardiopatia, um problema de oferta e demanda, o que acontece? O paciente entra no estado inflamatório, aumenta o trabalho miocárdico, começa a bater numa frequência ali de 110, 120, somente pela febre, somente pelo estado inflamatório. Além disso, ele tem uma hipoxemia associada. Gente, eu estou demandando muita energia, porque meu coração está batendo mais, e eu estou ofertando cada vez menos oxigênio, porque ele está no estado de hipoxemia. Isso causa um desbalanço oferta e demanda, e ele pode infartar também por isso. Chama infarto tipo 2, ok? Outra coisa também que é importante falar, que aí eu quero que o Arthur fale um pouquinho pra gente. A miocardite, ela pode ser relacionada à questão do aumento das citocinas inflamatórias, mas o principal fator no desenvolvimento da miocardite é realmente a replicação viral, né? O vírus mesmo machucando ali o cardiomiócito. Fala um pouquinho disso pra gente, Arthur. E faz todo sentido, né, Bárbara? A gente já sabe desde o começo da pandemia, tanto que existia uma grande discussão, você acompanhou com certeza, em relação ao uso de IBRA ou IECA na Covid, se aumentava, se reduzia o risco, porque a proteína da superfície celular que vai fazer a ligação do vírus e introjetar o vírus na célula é a enzima conversora de angiotensina, né? Então, assim, é natural que as células do miocárdio elas tenham muito mais receptores na sua membrana do que células de outras partes do organismo. Outras partes também são ricas em ACE2, mas é natural que o miocárdio seja ainda mais rico. Então, assim, você tem um tropismo, né? Uma atração do vírus pela célula miocárdica que é muito intensa, né? Então, você tem essa replicação viral no miocárdio, como você tem em outros órgãos, principalmente em trato gastrointestinal, endotélio, como a gente falou, mas mais ainda no trato gastrointestinal e no miocárdio e, obviamente, no pulmão, né? Que é o órgão mais afetado de todos. Então, aí você tendo essa replicação viral, você tem uma resposta inflamatória pela própria replicação do vírus. Importante lembrar, assim, uma coisa muito básica, mas todo vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele vai se multiplicar, ele vai romper a célula e vai buscar outras células. Então, esse processo de multiplicação, rompimento e o que se desencadeia gera inflamação. E aí a gente tem miocardite por Covid, pericardite por Covid, o pericárdio também sofre muito, todas as serosas de maneira geral, mas mais o pericárdio. Engraçado que é muito mais comum você ver até derrame pericárdico por Covid do que por derrame pleural. Na verdade, assim, quando a gente vê um derrame pleural, a gente já diz assim, não é Covid, entendeu? Tem derrame pleural, não é Covid. Claro que você pode ter em algumas situações, mas derrame pericárdico a gente não exclui, derrame pericárdico a gente não exclui, e pleural muitas vezes a gente diz, não, isso não é Covid, não. Eu já achava que não era, mas com esse derrame pleural, agora eu sei que não é. E pericárdico não. Pericardite, derrame pericárdico, miocardite. Então tem muitas... E eu vi até uma pergunta de uma das pessoas que está assistindo a live, perguntando, isso pode acontecer depois do tempo da doença? Da fase mais aguda? Pode sim. Inclusive tem um estudo que a gente até estava comentando, eu e Bárbara, antes de começar a live, tem um estudo que fizeram nos Estados Unidos, que eles esperavam 3 meses após o quadro agudo do Covid e faziam ressonância cardíaca em todos os pacientes para ver se tinha, que é o melhor exame para dar o diagnóstico de miocardite, né, Bárbara? Se eu estiver falando alguma besteira, você me fala. E aí eles faziam 3 meses depois e 30% das pessoas que tiveram Covid moderado a grave, eles não faziam, claro, em qualquer pessoa que tinha tido Covid, precisava ser moderado a grave, ou seja, precisava ficar internado por algum motivo, 30% tinham alguma forma de miocardite, aguda ou subaguda. Ou seja, sim, tanto pode ser depois, como pode persistir por um tempo longo. Inclusive, muita gente tem falado da síndrome pós-Covid, que é síndrome justamente porque tem muitas repercussões possíveis, não é uma coisa só.
Tem gente que fica com Exato. mais falta de ar, tem gente que fica com aquela head fog, né, que o pessoal tem chamado, que é um pouco mais confuso. Tem gente que fica com evento cardiovascular. Eu tô com uma paciente na UTI agora, uma paciente que teve Covid no final de maio, e a gente tem visto isso com certa frequência, hein? Paciente de 44 anos teve Covid no final de maio e fez um AVC de basilar Olha agora só, no né? final de junho, um mês depois. Que é Nossa que a gente Senhora. fala da fase protrombótica. Ela não Uhum. entrou em morte cefálica, mas ela tá total locked-in. É uma paciente que mexe um olho e um dedo da mão e só. Uma paciente de 44 anos que realmente tem um prognóstico péssimo e e isso é pós-Covid. Assim, ela não usava Pois nem é. anticoncepcional oral. Não tem nenhum outro motivo para ela ter feito um AVC isquêmico e dessa extensão, e ela fez por conta do Covid. Perfeito. Pois, minha gente, ó, a gente já tá para acabar, vão já derrubar a gente, Arthur. Então a gente precisa finalizar, mas eu acho que você finalizou com o principal exemplo pelo qual vocês precisam tomar a vacina, gente. Sim, Então vejam só que as complicações da infecção do Covid são muito mais graves do que um possível efeito colateral com incidência ínfima sim. relacionada ao benefício. Não é não, Arthur? Com certeza, Bárbara. Eu acho que se a gente pudesse deixar só uma mensagem no final, é que, assim, precisa tomar vacina, e vacina é medida de proteção coletiva. Ou todo mundo toma, ou não adianta você tomar e não convencer o seu colega negacionista a não tomar. Ele tem que tomar todinho também. Seja porque ele quer e se convenceu, seja por pressão social, mas a gente tem que fazer todo mundo se vacinar. A gente tem um belo exemplo aqui no interior de São Paulo, o Projeto S, que foi um estudo feito em Serrana pelo Butantan com a Coronavac, que mostrou que depois que a gente vacina 75% das pessoas com as 2 doses, a gente tem uma queda abrupta no número de casos, de mortes, enquanto as cidades ao redor de Serrana estavam estourando de casos, Serrana estava com o hospital vazio. Então, assim, é isso Fantástico. que precisa fazer. A gente tem uma saída, a saída é a vacina e precisa todo mundo vacinar. Exato. Por mim, por você, pela sua família, pelas pessoas ao seu redor, né? Pelos seus irmãos, Exato, né? De sangue ou não de sangue. Tomem a vacina, exato. pessoal. Então, Arthur, muito obrigada. Acho Eu que que agradeço, foi Bárbara. fantástico, fantástico. Acho que você trouxe assim explicações pontuais, extremamente didáticas. Foi muito enriquecedor para mim. Imagino que para todo mundo que está aqui, veja que a gente bateu 70 pessoas aqui ao vivo e do começo ao fim se mantivemos a audiência. Então isso é resposta de que a live foi fantástica. Parabéns. Você vai virar, vou assinar a sua carteira para você estar aqui todo mês, viu? Tá Fechou, galera? certo. Vou assinar a Fechou. carteira do Arthur para ele estar aqui todo mês, tá bom? Um Vai ficar abração, um abraço a gravado. todos. Vai ficar gravado, pessoal. Se vocês quiserem, compartilhem essa live com todo mundo que vocês conhecem, porque essa live virou utilidade pública, tá? Se alguém não tá pensando em não tomar vacina, já manda essa live que essa pessoa precisa assistir esta live, viu? Obrigada, Arthur. Fica com Deus, pessoal. Tudo de Um bom. abraço. Até mais.